Então, começando já, tá gravando. Então, hoje a gente fazendo uma abertura aqui especial por conta da presença de um convidado. Hoje nós trouxemos o professor Otávio. Ele é pianista, professor de música, formado em música pela Universidade Federal de Pelotas. E fala mais sobre ti. Fala, dá um teu background pessoal, como tu começou a tua relação com a música, etc. Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né, de vocês. Eu não estava esperando, nem preparei nada assim. Vai ser mais do que eu já estudei em todos esses anos, que são mais de 10 anos. Eu comecei a estudar música com 10 anos ou 11 anos de idade, uma forma mais de hobby, assim. Meu pai queria me colocar numa aula de música e também num esporte. E aí eu entrei para o karatê e fiz aula de violão popular, né? Mas eu percebi que aquilo estava sendo um pouco insuficiente para os meus anseios na época, porque eu também, simultaneamente nessa época, comecei a me questionar sobre as grandes questões da vida, né? Da finalidade do homem, do sentido da vida, etc. E aí deu a calhar que a música veio como um instrumento, de fato, como um meio também para eu transcender, né, as questões que eu havia que eu estava me questionando na época. Então eu parei de ter essas aulas de violão, que eram mais populares, vamos dizer assim, e me interessei pelo piano clássico, né? Aí eu já tinha uns 11 anos por aí. E meus pais estranharam muito, porque na verdade eu não tenho nenhum parente que seja músico, só por parte de mãe, assim, acho que um trisavô muito distante. Então não tinha sentido racionalmente eu nascer com esse interesse, com essa inclinação. Por algum motivo especial eu nasci. Então eu comecei a estudar piano, porque eu tinha uma prima, tenho uma prima ainda, que a avó dela tinha um piano em casa e eu achava o máximo o fato de sair som de um móvel. Era um móvel, né, ficava no canto ali da sala e eu não entendia muito bem, nunca tinha visto aquilo. E eu tinha muito prazer em estar, né, ali naquele lugar com um piano, que eu fui descobrir depois o nome daquele instrumento, né? E também eu creio por algumas animações que eu via na época, alguns desenhos animados, eu sempre gostei do que eu fui descobrir depois, que era a chamada música clássica ou música erudita, né? Sempre tive mais preferência por esse tipo de música. E por aquilo que não estava em moda, que não estava em voga na época. Porque eu sempre pensei assim, não, eu tenho que me diferenciar do restante para ter personalidade. E aí é um ponto interessante, né? Porque eu queria ser diferente para me descobrir e também descobrir as respostas dessas questões, e a música, ela entra também como um fator muito importante para a formação da minha personalidade. E principalmente a música clássica, né? Mas na época eu não sabia exatamente o porquê que eu estava interessado nisso. Eu sentia somente, assim, os meus afetos estavam sendo movidos para aquilo. Tá? E aí eu comecei a praticar piano, e inclusive fiz um curso, eu não sei se vocês sabem aqui, mas o curso tradicional de piano leva em torno de 10 anos, né? Então eu comecei com 10 e terminei com 20, né? Eu fiz, antes assim, de estar aqui em Pelotas, né, de estudar aqui, eu fiz 10 anos de curso de piano pelo Conservatório de Montevidéu. Tá? Então tinha uma escola lá, que tinha um vínculo, né, assim, com esse Conservatório de Montevidéu na minha cidade, e que é Jaguarão, né? Jaguarão, pois é, perguntar se é de Jaguarão. Isso lá em Jaguarão tem uma escola de música que eu acho que ainda existe, tem um vínculo com esse conservatório, né? E então todos os anos nós íamos para lá para fazer as récitas, né? As provas, para ver se a gente havia passado de ano, né? E eu sempre tive uma certeza também muito grande que meu caminho era o caminho da arte, tá? Era subir esse monte, né? E aos pouquinhos conhecendo. E claro que, assim, é um mundo sem fim, né? Mas, assim, eu creio que basicamente foi isso. E eu também, com uns 15 anos de idade, eu comecei a dar aula de música, né?
Então a gente aprende a se relacionar com outras pessoas, e o fato de tentar pedagogicamente passar esse ensinamento para outro, a gente acaba topando com outras áreas, né, do conhecimento para facilitar essa passagem, essa tradição que eu recebi, né, e para entender o porquê que eu tenho que passar aquilo, né. Eu sempre fui muito de questionar tudo. Mas basicamente é isso. Típico de um temperamento melancólico. Exatamente, exatamente. Exato. E sempre Muito numa bom. busca de tentar compreender tudo assim até o final, e nunca satisfeito, entendeu? E até hoje eu sinto, eu sempre me sinto em débito com a arte, né? Sempre como se, claro que a gente imagina, né, como uma personificação das musas lá do Parnaso e tal, mas tem um termo que eu gosto muito, que é o Gradus ad Parnasum, que significa subir ao Monte Parnaso, que é esse Monte das Musas, né? E eu creio que a gente vai ficar toda a vida subindo e nunca vai chegar lá, né? Mas tem vezes que a gente vislumbra alguma coisa, né? Então, sempre uma sensação de débito e de tem que conhecer mais. É um mundo sem fim, esse mundo das artes, né? Maravilha. Perfeito. Perfeito. Maravilha. E então, tu narrou, né, sobre toda a questão que tu tivesse ao longo da tua vida, de questionamento, maravilhamento com as artes. Ao longo dessa tua jornada, desses 10 anos de curso de conservatório de piano, ao longo dos teus estudos particulares e também da tua graduação, como é que tu podes narrar mais ou menos como é que é essa tua experiência com o maravilhamento da beleza, a tua relação com a beleza e a importância dela nas artes? Sim. É uma ótima pergunta que tem a ver com a catarse, né? A catarse a gente pode resumir como uma purificação, é como um renascimento. É como se a pessoa tivesse... quando nós vivemos no nosso dia a dia, a gente, querendo ou não, vai... como se fosse um imã, né? Tu vai sempre juntando coisas que tu não gostaria de juntar, porque tem certos aspectos da vida que não são tão queridas assim para nós, e a gente sente uma necessidade de purificar-se disso, né, e de limpar-se disso para renascer de novo, né? E eu sempre percebi que o caminho das artes traz essa purificação, né? Que não é sempre que a gente tem, né? Por exemplo, eu me lembro de ficar escutando por muito tempo música quando eu era um pouco mais jovem, e ter tempo para isso também é um ponto interessante. Eu ficava, tipo, mais de uma hora escutando uma sinfonia de Beethoven, sabe? E aquilo meio que dava um reset, né? Eu reiniciava com uma vontade de viver, entende? Então, e eu conseguia ver um sentido na vida, que a gente vai perdendo ao longo do dia a dia, né? Uhum. Parece que quando a gente vive dias muito monótonos, sempre a mesma coisa, sempre... E aí já vale para quem tem uma rotina muito puxada, né? Às vezes chega lá no final do dia, tu tá cansado, não vê sentido naquilo que tu faz, porque aparentemente não enxerga os frutos, mas pela arte tu consegue enxergar um sentido no teu próprio sofrimento ali, né? Porque tu compartilha dessa tradição, né? Tu recebe e vê que outras pessoas também passaram por isso e que superaram isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, grandes óperas, né? Grandes obras que tratam sobre todos esses grandes dilemas humanos e que tem um ponto final lá, e aí tu consegue enxergar e aquilo te dá uma esperança, né?
Então, para mim, claro, é sempre relacionado com a fé, né? A fé e as grandes artes sempre foram para mim uma experiência de purificação, né? De catarse. Perfeito, é um processo de redenção. De redenção, exatamente. Tu és levado de uma condição de miséria para uma condição de glória, de uma condição de dor para gozo. Exato. Então, esse processo de levar para cima, levar de uma condição pior para uma condição melhor. Perfeito. E tu, Davi, terias Eu tava notando que ele tinha dito a respeito da purificação, né? E como a música parece ter esse componente fleumático, esse componente relacionado a águas, a também mexer com os teus sentidos mais emotivos, né? Mais com as paixões também. Então, ele tem essa parece que ela tem essa anatomia, a música tem essa anatomia. E eu ia perguntar, na verdade, o que a música tem de própria, ignorando, claro, o fato do som, né? Mas o que ela tem de própria no efeito psicológico da gente que as outras artes elas não possuem? Tá, é uma ótima pergunta, na verdade. Eu recentemente li alguns livros sobre isso. Tem, infelizmente, pouca coisa escrita em língua portuguesa, né? Normal. Normal. Mas, assim, tu sempre tá numa discussão que, por um lado, ela parece ser muito objetiva, tá? E, por um lado, muito subjetiva. Quarta-feira mesmo eu estava dando aula e falando de contraponto, tá? Para um dos meus amigos. E, basicamente, o que é o contraponto? É quando tu tem várias melodias simultaneamente ali, e elas estão soando juntas, e esse contraste, vamos dizer, de vários personagens melódicos fazem sentido num todo, tá? É o contraponto. E a gente não ouve mais atualmente, né? Ele foi ali até o século XVI, vamos dizer assim, né? O seu auge, e aí depois a gente já passa por um outro momento da música. Mas, enfim, e esse meu aluno, ele perguntou assim, tá, mas existem leis da música objetivas que, se tu combinar esse som com outro, esse som ele resulta consonante, ele faz sentido, e o outro, um som é dissonante, não faz sentido? Ou foi pela percepção humana subjetivamente que se criou essas leis, né? E eu acho que isso aí, acho que todas as áreas, elas também possuem esses grandes dilemas, né? E eu creio que se misturam. Assim, a gente percebe, tá, objetivamente, que os sons, que são frequências, tá, eles são movimento. Música é sempre movimento, tanto é que tu não consegue congelar a música, né? Tu não pega a música, ela está sempre em movimento. Para acontecer, tem que estar alguém sempre cantando, né? Ou tocando, né? Claro que hoje a gente tem Spotify, YouTube, etc., mas mesmo assim, é algo que está em movimento. Precisa estar sendo executada por alguém ou por algo. É performático, né? Ela precisa estar em performance. Exatamente, isso. E a gente percebe que... E aí entra uma questão que tem pessoas que não compreendem isso. Por exemplo, se tem falado muito disso, assim, será que a música, ela pode influenciar os nossos atos, a nossa moral? Aí todo mundo diz sim, que, por exemplo, o funk, o sertanejo. Mas, assim, tem gente que não entende que não é a letra da música. E aí é bom a gente diferenciar, né? Porque a gente aqui, nós estamos compreendendo, né, o que a gente está falando. Mas talvez quem está... exatamente. Quem vai escutar isso aqui mais tarde, talvez não tenha tanta consciência disso. A gente não está falando da letra do funk, do sertanejo, que objetivamente é ruim, é péssimo, né? Nós estamos falando da música. Se é que existe música nisso, e o que é música também. Aí a gente entra em outro campo bem complexo. Mas, assim,
A gente percebe que objetivamente há sons que combinam, tá? Que são proporcionais matematicamente, tá? É algo matemático que se vê na realidade, tá? E sons que não combinam porque estão muito próximos, tá? São dissonantes. Então, quando há, por exemplo, quem for músico, quem já viu um pouco de música, eu acho que vai mais ou menos compreender. Quando eu tenho, assim, uma escala maior de dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? Vocês percebem que entre a nota que hoje a gente chama de mi, e fá, e si e dó, nós temos um semitom. O que é o semitom, né? É a menor distância dentro da música tonal entre um som e outro, tá? Se essas duas notas elas soarem juntas, causa uma dissonância. E a gente percebe que é um som feio, tá? As notas dissonantes, e aí serve assim para algumas reflexões, elas nos servem como notas de passagem. Olha só que interessante isso. Elas não são notas de resolução, são notas de passagem. E simbolicamente a gente pode pensar que na vida há certas dissonâncias que são de passagem, e em tese a gente tem que tentar resolver aquilo numa consonância, né? Mas se não houvessem essas dissonâncias, também a música não faria nenhum sentido. É muito interessante a gente ver essa relação da construção de uma obra musical e de como ela deve ser feita, em tese, né, com a própria vida, né? Então, assim, nós percebemos que há, sim, há grandes influências da música, dos sons, na nossa alma, tá? Na alma humana. Agora, o porquê disso, a gente pode explicar de uma forma matemática, mais ou menos baseado nesse tema das consonâncias e das dissonâncias, tá? Também a gente pode partir do ponto de vista das próprias escalas e da relação entre os sons. Então a gente vai ter, por exemplo, vários modos, os famosos modos gregos, né? Quem toca piano pode provar isso. Se tu tocar de dó a dó, vai ter a escala que hoje a gente chama de escala maior, tá? Mas para os gregos era a escala jônica. Depois de ré a ré, o modo dórico, de mi a mi o frígio, e aí assim por diante a gente vai ter os vários modos que eram escalas, como se fossem palhetas de cores, só que a gente usa isso, né, numa figura de linguagem, para compor uma música que vai te passar um determinado afeto. Tá? Então, o modo jônico, lá na Grécia Antiga, ele era muito utilizado, por exemplo, para se tocar marchas militares, tá? Que é o nosso modo maior hoje. Tá? Porque ele te incentiva, tá, a ter uma postura de serviço, tá? E de movimento. Já existem outros modos, que hoje é o modo menor para nós, que é o modo eólio, que é o modo mais feminino, que é para momentos em que tu precisa descansar, por exemplo. Tá? Só que hoje na música tonal, que não é a música modal, nós tínhamos todos esses 7 modos, tá? Até o século XVI. E depois esses 7 modos, eles basicamente foram se resumidos em 2. É o modo jônico e o modo eólio, que para nós hoje na música tonal é o modo maior e o modo menor. O que é o modo maior e o modo menor? Tá? O modo maior, ele te passa uma sensação de tranquilidade, de felicidade. Tá? Então tu tens lá o primeiro grau da escala, pá, o segundo para, e o terceiro grau é o grau que caracteriza o modo. Ó. Se eu fosse cantar um modo maior, ele soa assim. Tarará, dá uma sensação de tranquilidade. Se eu fosse cantar o modo menor, eu tenho que fazer entre o segundo e o terceiro grau um semitom. Aí fica.
tu já nota que existe ali uma seriedade, uma reflexão, algo mais interior do homem. Que, por exemplo, na música romântica, vocês podem pegar o tema do Lago do Cisne, né? É um modo menor, muito claramente. Quem ouve ali aquele tema não vai sair pulando de alegria, entende? Sim. Porque Quando eu tive aula de teoria musical, o professor ensinou a diferença entre escala maior e escala menor. Ele pediu pra gente fazer uma analogia visual, né, interessante. disso aí. E eu coloquei assim, né, enquanto a escala maior estava tocando, havia uma criança brincando muito feliz na rua. Aí quando trocou para a escala menor, eu coloquei a anotação. E aqui ela foi atropelada. Exatamente. Exatamente, é. É isso aí. É. Então, assim, tem vários motivos objetivos, tá? Que a gente pode dizer que causa alguns efeitos. Mas isso aqui tudo eu falo da boa música. Claro. Porque existe uma forma de corromper isso tudo. Claro, né? claro. E aí, objetivamente, vai ser ruim. A gente pode mais pra frente falar disso. Sim, eu ia entrar nesse mérito aí, mas continua. Não, e aí tem um lado mais subjetivo, talvez, né? Porque eu já vi alunos que falam assim para mim, não, eu me sinto mais confortável no modo menor. Aí eu acho que é uma questão de temperamento, de personalidade. Entra nesse mérito também. Mas é uma porcentagem ali meio pequena. Então, assim, eu ia entrar no mérito do que constitui uma boa música, assim, pela natureza, porque a gente sabe que uma boa música não precisa ser erudita por si, né? É porque ela começa com aquilo, porque o erudito, ele faz, a própria função, ela é elevar o espírito, no final das contas. Exato. Mas músicas que não são, também podem fazer esse efeito, também podem ter esse efeito. E a boa música popular. A boa música popular. Como que a gente identifica a boa música popular? Tá, a boa música popular é uma música que surge organicamente do povo, tá? Ela não é fabricada. Esse é um ponto central, tá? Então, na verdade, se a gente fosse ver, a música chamada clássica, ela é fabricada. Né? De certo modo Só que para nos elevar. Ela é trabalhada a partir dos elementos que surgiram da música popular, tá? E se sobe de nível, vamos dizer assim, né? Ela é planejada, né? Esse é o ponto. Ela é planejada. Ela é feita com intento. Isso, exatamente. É claro que aí também tem um campo grande, né? De várias questões, porque a música que é feita hoje nos cursos de composição são músicas que quebram paradigmas da música clássica tradicional, mas ela segue sendo a música erudita, porque ela é feita lá na academia, e que ninguém conhece, ninguém ouve, ninguém sabe, porque é muito ruim, tá? Músicas que foram feitas do século XX para cá, tá? Mas a música popular, a gente pode pensar ela assim, é a música que é nascida do povo, tá? Para servir a determinadas ocasiões ou para comunicar algo, tá? Porque hoje a gente também tem uma dificuldade para compreender que a música, ela pode ser funcional, ela cumpre uma função, como um sapato, né? Como uma roupa. Né? Então, tinha música religiosa, tinha música militar, bom, nós temos ainda, só que tudo muito confuso, muito corrompido, né? Todas as grandes civilizações, ou as pequenas civilizações, sempre tiveram música, porque a música é a palavra, música é palavra, música é comunicação. Quando a gente está falando aqui, claro, eu não vou dizer que a nossa conversa ela é música, mas existem aspectos musicais. Tá? Isso, existem aspectos musicais. E quanto mais interessante é o nosso discurso, talvez mais musical, não sei,
né? São grandes Existem discussões. línguas que são tonais. Exato. O chinês tem, se eu não me engano, não, com certeza. Ele tem letras não, sons, fonemas que Certas fazem a alturas, diferença. certas frequências. Se tu disser A e A, muda completamente o sentido de uma palavra. Exatamente. Uhum. Então, o tom vai variar. Uhum. Eu percebo que por falta de melodias, por falta de entonações diferentes nas músicas, entre aspas, que nós escutamos hoje e que as nossas crianças ouvem, e que os jovens ouvem, existe uma dificuldade de comunicação, de expressão aqui no Brasil, de entonação. Tanto é que todo mundo fala baixinho, assim, né, bonitinho, todo mundo fala mesmo, sempre na mesma entonação. Claro que pode ser uma questão de temperamento, eu mesmo falo de forma muito comedida, mas quando a gente percebe que a fala é uma comunicação musical também, e que deve ser fluida, que a gente usa a respiração e as várias alturas, né? Tu começa a perceber os sons, de forma geral, de uma forma diferente. Tanto é que não tem músico que não passe na rua e ouve um canto de um pássaro ou um som de uma sirene e fique pensando, é tal frequência, isso combina com isso, é a terça menor, etc. Não sei se eu fugi muito, era sobre música popular. Mas tá dentro. Tá. E aí, o que faz uma música ser boa e uma música faz ser ruim? Entendi. Tá. E aí, dentro dessa música popular, nós temos muitas coisas boas. Hoje, eu diria que nós estamos numa carência de música popular. E esse foi o grande problema do nosso país, né? Então, deixa eu fazer um adendo. Lembrando a quem está escutando que música popular não é música pop. Uhum. A música pop, ela é uma música feita para ser popular. No sentido de, ela é fabricada intencionalmente a partir de determinados padrões estudados no século XX e XXI, padrões mercadológicos, de que determinadas formas de música são facilmente disseminadas e memorizadas, e então é fácil de se tornar popular, ou seja, de estar na cabeça, na boca e nos rádios das pessoas. E música popular é aquela que vem do povo. Não é que o povo recebeu e nele se espalhou, mas é a música que emerge desde o povo. Exatamente. A gente pode ver isso nos romances do século XIX, porque eu creio que até meados da década de 50 do século XX, nós tínhamos ainda uma música popular bem presente na vida familiar mesmo, né? Eu conheci um padre que falava que aos domingos ele saía para ir aos serões. O que eram esses serões, né? Assim, a gente nem faz ideia, porque hoje tu fica em casa, quer ficar em casa, não quer sair. Mas antes o povo não tinha o que fazer em casa. Então eles iam visitar as pessoas e cantavam nesses lugares, né? E eles cantavam o quê? Não o que estava na rádio, não o que vinha de fora, mas o que eles entendiam como música ali, entendeu? Então a gente pode pegar gêneros populares brasileiros que eu conheço mais, as modinhas imperiais, por exemplo, que veio da moda portuguesa, o fado, né? O tango, o choro, é música popular. Claro, aí tem aquela discussão, mas é algo genuinamente brasileiro, mas o que é genuinamente brasileiro, né? Isso também é uma outra discussão. Isso aí tá na gênese do Brasil, na verdade. Exato. Mas a gente vê, como eu estava comentando com vocês, os romances do século XIX, ali tu pega, por exemplo, o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu não sei ao certo se foi no final do XIX ou início do XX que o Lima Barreto escreveu. Mas tem ali aquele personagem, né, do Ricardo Coração dos Outros. Ele toca violão e ensina violão pro Policarpo Quaresma. Era a música popular. Então, geralmente, na época ali no século XIX, a música popular era o que o carinha tocava lá no violão, na rua, entendeu? Às vezes vinha de uma forma mais estilizada, mais fina, para os salões. Sim. Tá? Que é o caso das modinhas.
que é um canto, hoje se a gente fosse comparar, é um sertanejo raiz, tá? É um canto sertanejo raiz, que canta, sei lá, as lidas do campo, vários amores, gorados, né? Quase sempre canção que fala sobre as questões humanas ali de uma forma muito simples, mas bem poética, tá? E aí, no final do século XIX, a gente vê um grande movimento que se chama movimento nacionalista na música, e eu acho que nas artes de forma geral, que tenta pegar temas populares e levar para a música erudita. Então a gente vai ver, por exemplo, Villa-Lobos, que já começa lá com Carlos Gomes, que é um dos grandes compositores brasileiros, que quase todo mundo aqui no Brasil nunca ouviu falar, né, Carlos Gomes. E eles tentam fazer isso por quê? O Béla Bartók na Romênia também fez isso, Brahms também fazia isso, porque já a música popular estava perdendo seu espaço para outras coisas que estavam em voga no mercado. O que estava em voga no século XIX? As grandes óperas. Então a gente já vê que isso é um problema antigo, tá? Claro, tu não quer comparar uma ópera com um funk, com um sertanejo universitário, mas de certo modo a música popular ela cada vez mais ia perdendo seu espaço. E também tem outro ponto, tinha uma música popular religiosa, piedosa, que também foi perdendo seu espaço para coisas criadas do zero, que se dizem populares, que é isso aí o que o Moses falou, né? Por exemplo, tu pega um canto tradicional do Sagrado Coração de Jesus, né, que as velhinhas cantavam lá, todo mundo conhece aquela música, tá? É um canto popular. Aí a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil resolve fazer um novo inário em ritmo de baião, em ritmo de não sei o que. Não, mas aquilo foi criado do zero, entendeu? E foi dada ao povo. Sendo que a música popular nasce do povo. Tá? E eu creio que hoje a gente não teria mais, eu creio nisso, nós não teríamos mais música popular. Tanto é que o que se chama de música popular brasileira não é nada popular, né? O que seria hoje a música popular que quase todo mundo ouve? Talvez rap, trap, funk, não sei. Mas é um outro sentido. Sim. Tá? E aí tu me perguntou da questão do que é musicalmente bom, né? Isso, se a gente consegue identificar a beleza, até mesmo nessas pop, assim, dependendo de cada artista, né? A gente tem uma infinitude de artista, e a gente identifica, se a gente consegue identificar elementos de beleza, de boa música, na música contemporânea, melhor dizendo. E como a gente identifica uma coisa dessa? Se o artista que eu tô escutando, ele verdadeiramente tem alguma intenção... Porque é bom e porque é ruim. Isso. Tá. Aí a gente entra numa questão de tradição também, tá? Nós temos que ter em conta que nós somos homens ocidentais, tá? Então a gente tem todo um inconsciente coletivo, vamos pôr esse termo, né? Que nasceu, entre aspas, ou recebeu uma herança musical baseada na música tonal e na relação entre dominante e tônica. O que é isso, tá? Quando eu falo de dominante dentro de uma escala, eu estou falando do quinto grau. Então a gente pega, por exemplo, ali uma escala maior de dó. O quinto grau de dó é o próprio sol, né? Dó, ré, mi, fá, sol. É a quinta nota que vem depois. A quinta a gente chama sempre de dominante porque ela cria uma tensão para resolver na tônica de novo, que é o primeiro grau, tá? Claro que existem outras funções harmônicas ali, mas essas duas são as grandes duas funções. Então a gente nasce já numa tradição que a música ela é compreendida como ela cria movimento, tensiona um ápice e resolve. Pam, 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 pam. Tá, resolveu. A gente entende, fim. Tá? Existem outras tradições que não pensam assim, mas a gente está partindo da nossa. Tá? Então, assim, o que a gente pode considerar como boa música? Se segue os critérios dos grandes elementos da música. Como base, o ritmo. O ritmo
é a base, tá? E aí eu vou falar depois disso. Depois a gente tem a harmonia, que é o recheio, é como se fosse um bolo, tá? E a melodia é o contorno, é o que a gente, é a forma, tá? Nós compreendemos uma música pela frase melódica, pelo que ela comunica, porque nós somos aqui no Ocidente o povo do discurso, não é? E da clareza do discurso, e dos argumentos, e do raciocínio. Então a gente nasce já com uma herança musical que prioriza a melodia. O que é uma melodia? É uma frase musical, é um conjunto de notas sequenciais que tem um sentido ali. Lembrando que isso não tem nada a ver com palavras. Não tem nada a ver com palavras, com Isso sons. vai causar uma estranheza nas pessoas. A frase Sim, pois é. melódica não É. não tem nada a ver Com com letra. isso, com letra. É. Sem som algum. Por exemplo, pam, parararam, pam, pam. Eu tô fazendo com o papai, tá? Isso, é. Então, é os sons, são as frequências. Isso é chamado de frase. Uhum. Exato. E a gente chama de frase, tá? Então, se considera uma música boa se ela respeita esses três pilares. Claro que aí tu tem que Perfeito. entrar em cada um desses elementos e ver se aquilo está construído de forma a deixar claro o sentido da frase, se respeita o que eu falei da tensão e da resolução, e o ritmo, tá? É algo muito importante. Por quê? Na nossa tradição, o ritmo, ele é a base, ele não é o personagem principal. Hoje em dia, A inversão de isso se papéis aí. inverteu. Não é que seja ruim, tá? Mas o nosso cérebro, ele não foi feito diferente das tribos da África, tá? Isso assim, é algo que se constata realmente fisiologicamente. E eu sim, gostaria até de falar em termos mais técnicos para vocês, mas eu li há um certo tempo esse livro, mas ele trata justamente assim, várias etnias e a sua relação com a música. Para algumas tribos da África, o que importa não é a linha melódica, entendeu? É o ritmo. É o ritmo. E aquilo, eles entram num frenesi ali, num sentimento de grupo, e entram numa espécie de transe religioso, mas a gente tem a música ali, ritmo. E o ritmo, geralmente, ele vibra no corpo humano, tá? Do tronco para baixo, tá? E a melodia do tronco para cima. Quando tu tem uma relação saudável desses três elementos, tu consegue perceber a música de forma íntegra. Tu tem o corpo do homem inteiro, que é uma ideia que os filósofos medievais também tinham, de compreender os sons na sua relação no cosmos, né? Nos astros, os sons que são movimentos dos astros, e no microcosmos, que é o corpo humano. Então, a música, ela servia para calibrar o corpo humano. Então, esses três elementos que eu falei para vocês, eles deveriam regular o corpo humano e torná-lo saudável. Tanto o corpo quanto a nossa alma, né? E, claro, dentro dessas áreas, como eu disse para vocês, há regras, há certas maneiras de se fazer assim, de forma coerente. Uma melodia, ela tem que ter sentido. O ritmo é como se fosse um relógio, tá? É o pulso, é o que marca o tempo, tá? Tem vezes que entram figuras rítmicas, que são as popularmente conhecidas como sei lá, o povo chama de, já ouvi falar, batida. Né, porque bate, né? Tá, pum, pá, pá, pum, sei lá, né? Qualquer coisa assim.
só que é algo sutil dentro da música. E a harmonia é a relação dos vários sons que criam uma cama, um contexto para a frase existir. Eu sempre digo o seguinte, ó, uma frase melódica é como se fosse uma pessoa caminhando, tá? Ela sai de um lugar para outro. Se ela está caminhando no nada, a frase não faz sentido. Ela precisa de um espaço para caminhar, um contexto. Esse contexto seria Harmonia. essa base harmônica. É, isso aí, tá? E o ritmo, ele tá sutilmente ali no fundo, mantendo o tempo dessas duas relações, Isso. tá? Claro que o que é a música boa? É quando há uma consonância ali, uma proporção entre esses três elementos, tá? A música ruim na nossa tradição, é a que inverte, tá? Ou que não faz sentido. Tem uma frase musical que ou ela repete demais, tá? Ou é muito pobre, assim, não se desenvolve, tá? E a gente tem coisa ruim dentro da chamada música clássica também, né? Sim. E é meio que lógico isso, porque, por exemplo, se eu estivesse falando aqui sempre a mesma coisa para vocês repetindo, ia ser muito chato. Ou se fosse só eu falando sem parar. Não, nós temos três aqui. Aqui está muito claro. Né? Sim. Os três precisam cooperar. Tem um que está falando mais, que sou eu aqui. Mas vocês também estão juntos. Entende? Não sei se eu respondi, porque assim, Não, sim, respondeu, se a gente leva isso a cabo, a gente vai... Nós temos ainda aí 15 minutos para conversar. Só colocando um aviso, né, do tempo, mas também colocando um adendo, como a gente tem que ter a percepção de que existem, assim como existem discursos benéficos, existem discursos maléficos, existem certos ritmos e certas melodias que inspiram determinados comportamentos e inspiram outros, né? Então, tu pode ter músicas que inspiram violência, raiva, agressão, e outras músicas que inspiram depravação, inspiram, né? Assim como tem músicas que inspiram coisas elevadas, benignidade, caridade, vitória, triunfo, saudades de algo bom, enfim. Exato. E também a música, pelo que deu pra entender, também ela pode ser usada como remédio, né? Exato. Como modulador. A gente pode escutar coisas que vão complementar aquilo que a gente tem no nosso estado, né? O que está no nosso estado, seja mais interior, mais profundo ou menos profundo, mais sensitivo mesmo, mais os afetos. E ela vai modular, né? Ela tem esse caráter de modulação. E além disso, né, a gente citou também a respeito da questão do temperamento, né? Porque certos apelos estéticos, porque existe apelo estético na música, porque senão ela seria uma coisa única só teria um estilo, um jeito de se fazer a música, né? Ainda mais tratando da erudita. Existem apelos estéticos que são mais de gostos, de afetividade maior para as pessoas, né? Isso varia de acordo com o temperamento. Exatamente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso. Eu seria uma daquelas pessoas que diria, olha, eu me sinto mais confortável em melodias menores, entende? Em arranjos menores. Entende? Eu não sou muito assim dessa... essa alegria saltitante, brilhante, assim. Sim. Entende? Muito açucarada, Muito né? açucarada, pra mim não funciona muito, entende? Mas aí a versão da criança atropelada. Atropelada, criança atropelada. Criança atropelada, criança atropelada. Eu gosto da... Eu já sou o cara que gosta da... Eu sempre digo, né, que eu e o Davi, nós somos duplos contrários.
O Davi gosta de escalas menores, eu gosto de escalas maiores. Ele gosta de, sei lá, ele vai gostar de salgado, eu prefiro doce. Você Sempre pega que tá de branco e ele de preto, né? Isso é quase sempre. Isso é sim. quase sempre. A gente se encontra assim. Quase sempre. Nem Vai ver, se tu vê a gente andando juntos, nós estamos com uma paleta contrária à outra. E eu, pela minha parte, eu já gosto da escala maior. Não, e tem um ponto muito interessante, porque se tu pega as grandes sonatas do período clássico, do período romântico, vai ter os dois modos na mesma obra. Isso é muito interessante. Né? Tem uma parte A, que é o tema principal da música, está em modo maior, por exemplo, e uma parte B que cria um contraste. Né? Essa música que eu te falei, da criança atropelada, era uma sonata de Beethoven. Olha só. Olha aí. Eu me lembro que era uma sonata. Provavelmente Beethoven ele usava muitos modos menores. Sim. Eu também tenho aqui esse aspecto de gostar de coisas que evocam triunfo, né? E isso acaba... Não necessariamente tem componente maior. Eu não sei dizer... Eu lembro de te mandar uma vez aqueles concertos lá do Dvorak, né? Não sei se tu tá lembrado. Aquilo ali é maior ou menor? Agora que eu não consigo lembrar direito. Em grande parte menor. Em grande parte menor. E mesmo assim é triunfante, né? É engraçado. Muito triunfante, muito triunfante. É que aí a gente entra na questão dos instrumentos musicais, né? Porque existem certos instrumentos também que nos evocam determinados afetos, né? Por exemplo, pega a mesma melodia, toca numa flauta doce, uma flauta transversal, e outra num trompete, completamente diferente. Ele tem um som mais metálico, mais triunfante. Parece mais uma marcha, mais militar. Uma flauta não, é algo doce, é algo suave. A mesma melodia. Então tem essa questão aí, né, dos arranjos. Isso faz toda a diferença. Isso. Com certeza. Isso. E tem certas melodias, olha só que interessante, que são em modo maior, que são sentimentais. Porque é a forma como tu compõe aquilo também, né? Não é tão fácil tu explicar. Não, tem uma receita de bolo, sempre vai ser assim. Não, é porque a gente sabe que a vida não é assim. E eu tenho uma coisa muito interessante, porque eu já tentei muitas vezes tentar explicar uma música para uma pessoa. Uma música sem letra, é claro. Música. Tipo assim, essa música quer comunicar tal coisa. Mas a única maneira que eu tenho de comunicar aquilo é usando a própria linguagem musical. Sim, te entendo. Então, muitas vezes tu vai ter uma questão de tipo assim, tá em escala maior. Mas... tá em escala menor, mas é triunfal. Por quê? Escuta, só escuta. Só escuta. Eu não tenho como te... Isso é uma propriedade muito, muito específica da beleza. A beleza é uma coisa... mas o que é beleza? Beleza é o quê? Ela tá onde? Ela é porque é. Ela é porque é. Definir beleza a beleza, Aristóteles definiria, a beleza reside na harmonia das proporções. Só que perceba, a beleza reside. Ela não é. Ela não é. Ela reside na harmonia das proporções. A beleza simplesmente é. Tu vai ver a beleza na harmonia das proporções. Só que ela está na árvore seca. Ela tá numa senhorinha muito educada. A beleza, a música, ela sendo uma serva da beleza, e isso é uma das coisas que descaracteriza muito uma música boa de uma música ruim, né? Caracteriza, diferencia uma música boa de uma música ruim, a música ruim, ela serve a feiura. Exatamente. Ela serve a desgraça, a feiura, o caos, a desordem. Ela não te traz aquela elevação de espírito. Por isso que a gente pode dizer muito, inclusive, que existem músicas
que não são música, mas cumprem com um determinado papel. Por exemplo, músicas que são tão ruins que são feitas ruins para tu achar graça. Sim. Elas são risivelmente ruins. Uhum. Tem uma que eu mandei pro Davi esses dias, que é a Teoria da Terra Rumbuca. Que é uma música do caos. muito ruim. É muito ruim. Muito ruim. Tem uma artista que eu escuto frequentemente pra ver, que é a Tocana. São só baixarias que ela canta. É pura baixaria. As coisas mais absurdas, entendeu? Sobre sexo na Cracolândia, coisas assim. Só que é feito pra achar graça. Sim. Claro. Tem uma função ali. É uma função. Exato, cumpre uma função porque não é música. Uhum. Aquilo ali é feito pra se achar ridículo. Agora, no momento em que tu faz aquilo ali com a intenção de dizer, não, isso é música elevada, tu merece um tapa na cara. Entendeu? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa noção de que a música, ela tem, de uma maneira ou outra, que te levar a contemplar essa coisa que só contemplando que tu vai entender. Uhum. E a beleza. Exato. E eu quero comentar uma coisa. No século XIX se discutiu muito um estilo de composição que é a música pura versus a música de programa. A música pura é a música que seguiu a tradição de Beethoven. Aí tu tem Brahms depois, e Clara Schumann, Robert Schumann, Schubert, né? Que é a música de Bach também. Ela é uma música pura porque ela não te induz a tu pensar em nada enquanto ouve. Subjetivamente, cada um vai ter a sua experiência ali, tá? E todo mundo diz que quando ouve música, surgem várias imagens, tá? E nunca são iguais essas imagens, tá? Sim. E aí a gente tá na área da música pura. Por outro lado, tem uma música de programa, que é, aí tu já vai para Franz Liszt, Wagner, é uma música que ela foi feita para descrever algo objetivamente. A gente tem os poemas sinfônicos, né? Tem obras de Liszt que tratam sobre os poemas de Dante. Desculpa, de Petrarca e da obra de Dante também. Só que assim, bom, tem uma até que é São Francisco de Paula sobre as ondas, né? E ele escrevia música para descrever coisas, tá? É uma discussão que não tem fim. Porque mesmo que tu force, é uma música que trata disso, cada um vai ter a sua experiência. E aí, por isso que eu falei lá no início, né? Que essa questão aí das artes, principalmente a música, que é algo que a gente não vê, mas que a gente ouve, ela tá sempre ali num ciclo de... Tem muita coisa objetiva, mas também subjetiva. Talvez eu goste de Brahms e tu não goste de Brahms. Ok, mas objetivamente, pelas leis da música lá, dos grandes tratados, ele fez boa música. E aí? Como é que explica? Aí vai da personalidade. Existe um termo comum, que é a questão das proporções. Exato. Tem uma harmonia nas proporções, mas ponto. uma cumpre um fim e outra cumpre outro. Exato, tem muita coisa que tem proporção, né? E não é belo. Sim. Não é uma grande obra de arte, tá? Ela respeita só ali, mas parece que foi feita só para respeitar a lei, né? Também tem isso. Sim. Pode falar, Davi, não sei se ia comentar alguma coisa. A princípio, eu acredito que nós já encerramos, até porque nós temos só 4 minutos aí. Isso. Espero, numa outra oportunidade, a gente poder te convidar mais uma vez. Foi um papo muito bom, muito produtivo, de verdade. Foi, eu acredito, um dos melhores episódios que a gente já gravou até agora. Fico feliz. Foi uma alegria de receber, de verdade. Muito bom, fico feliz. Então é isso, meu caro. Contem sempre comigo, né? Contem sempre comigo. Claro, claro. Show. Quando eu puder, bom, estarei presente. Então é isso, meu caro. Muito obrigado pela presença, tá? Tá bem, obrigado. Valeu. Até mais, tchau. Até mais.